E quando a gente foi reunir, né, o grupo dos hospitalistas, junto com a equipe multidisciplinar, a gente até conversou sobre alguns lemas que a gente poderia usar, né, e a gente escolheu até uma frase da Cicely Saunders, né, que fala bastante sobre a questão da nossa vulnerabilidade, né, que ela fala assim: a nossa vulnerável condição humana, marcada pela dor e pelo sofrimento, exige uma resposta que se chama cuidado. E acho que essa frase ela representa bem o que a gente faz frente aos nossos pacientes, e eu tenho certeza que todos nós, né, ao longo da nossa trajetória profissional e pessoal, a gente fica de frente, né, com o fim da vida. E o que talvez a gente tenha que entender é que esse momento ele é muito importante para os familiares e para os pacientes, né? Esses dias eu até caí numa cilada, numa discussão, né, que a gente nasce, vive e morre. E é verdade, a gente nasce, vive e morre. Morrer faz parte do viver. É um momento tão importante quanto, tão singular quanto. E como a gente morre, permanece na memória dos nossos familiares. E não é um momento a ser negligenciado, é um momento importante. Então é um momento a ser discutido, né, como se morre. Eu diria para vocês assim que é curioso, né, o quanto falar de morte talvez seja um estigma, porque muitos de nós têm medo da morte, né? E a gente até lida com uma certa barganha, né? Tá tudo bem morrer, né? Desde que seja velhinho e rápido, dormindo, né? Mas a gente sabe que não tem AVC extenso para todo mundo, nem IAMDA e nem outras causas, trombose pulmonar, né? Muitos de nós, assim como os nossos pacientes, teremos doenças ameaçadoras da vida e precisaremos ser cuidados, né? Então, isso reflete a nossa vulnerabilidade humana frente à morte e reflete a nossa necessidade de cuidar dos outros, né? E essas 3 aulas sobre cuidados paliativos vai falar sobre isso, né? Vamos falar sobre como a gente pode ajudar os nossos pacientes a passar por esses momentos de dificuldade, como a gente pode ajudar as famílias a passar por esses momentos de dificuldade e não negligenciar, certo? Então, diante dessas palavras, né, vamos começar propriamente dita a nossa aula. E normalmente, né, quando a gente começa uma aula de cuidados paliativos, o primeiro slide geralmente é esse aqui, né, que é uma fotinha da Cicely Saunders, que é considerada a mãe dos cuidados paliativos, sempre uma senhorinha fofinha, né, com as bochechas rosadas, e a definição da OMS, no recente de 2002. Mas eu vou pular esse slide, porque eu não quero ler essa definição com vocês, eu quero que a gente entenda o conceito propriamente dito, né? Então, a primeira pergunta é: o que é cuidados paliativos, né? E eu diria para vocês que a primeira coisa que a gente tem que entender é que é um modelo de cuidado, é uma forma de cuidar das pessoas, né? E muitas vezes esse modelo de cuidado ele é colocado como se fosse uma situação antagônica, né, entre o que a gente pode chamar de os penduricalhos da medicina moderna, que não entendam de forma pejorativa essa frase, muito pelo contrário, a gente sabe que a UTI tem muito a acrescentar aos nossos pacientes, e o modelo do hospice, que foi criado em 1960 pela Cicely Saunders, mas que já era empregado desde a Roma Antiga. Então, quando a gente olha essas imagens, elas parecem coisas muito distantes uma das outras, mas na verdade elas não são. São formas diferentes de cuidar de um mesmo paciente, onde, como tudo na vida, a gente deve prezar da nossa sabedoria para entender aquilo que é melhor para aquele paciente individualmente. Então, é como se a gente tivesse uma série de decisões a serem tomadas, né? E, como tudo na vida, a gente tem que tomar a decisão melhor para aquele paciente naquele momento, baseado naquilo que ele tem de cenário global. A gente vai conversar sobre o cenário global, né? Então, ele é a ser usado, né, com sabedoria, ele não é restrito ao momento da morte, apesar de eu falar muito aqui sobre o fim de vida e a morte, que é o momento que fica, mas a gente sabe que a definição da OMS mudou, vou mostrar isso para vocês, eles já colocam como doenças potencialmente ameaçadoras da vida, antes eram doenças incuráveis. Isso a gente vai ver num gráfico, inclusive, para ajudar a diferenciar esses conceitos.
Mas é importante que a gente entenda que cuidados paliativos não é restrito ao momento da morte. Ele não deve ser aplicado de maneira tardia ao momento da morte. Porque se a gente chegar muito atrasado, a gente não tem tempo de trabalhar com tudo aquilo que a gente poderia estar trabalhando na atenuação do sofrimento humano, certo? E demanda uma análise individual do benefício de cada intervenção, certo? Então, algumas perguntas, né, que a gente vai tentar responder, né, qual é o nosso objetivo, quais são os princípios dos cuidados paliativos, quem pratica e a quem se aplica. Aqui era para estar pegando melhor, mas não pega. Vou pegar nem mais, ó. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o objetivo de a gente aplicar esse modelo de cuidado é melhorar a qualidade de vida dos pacientes. E isso é uma das coisas que mais me marcou. Eu lembro quando eu era residente, aqui, né, nesse mesmo hospital de clínica médica, que teve um paciente nosso que foi diagnosticado com câncer metastático ósseo e por motivos diversos ele permaneceu internado nos últimos 30 dias de vida. E ele foi aquele paciente que ele chegou deambulando, na verdade ele teve uma queda, por isso ele internou, mas ele chegou com uma funcionalidade de certa forma preservada e ele literalmente definhou ao longo do internamento, vindo a falecer ainda no internamento. E isso foi uma coisa que me angustiou muito na época. Eu pensei assim, tu imagina tu passar os últimos 30 dias de vida dentro do hospital, olhando para o teto do posto 6, sem saber que são seus últimos 30 dias de vida, porque ele tem um conflito com a família, que a família inclusive queria esconder dele a doença real que ele tinha. Então, todo mundo fala isso, né? E se você soubesse que você fosse morrer amanhã? Quem nunca fez essa brincadeira, né? Se você soubesse que você fosse morrer amanhã, o que você faria? Aí eu não ia vir passar visita na enfermaria, por exemplo. Estou desistindo da minha residência hoje. Provavelmente seria isso, né? Eu certamente não iria gostar de ficar na enfermaria, lógico. Às vezes a gente fala isso, mas a gente está falando também de necessidade de estar aqui dentro para controlar os sintomas, mas aí a gente vai falar de estar aqui dentro, mas aproveitando melhor o tempo que se gasta aqui dentro, ou seja, o paciente aqui dentro sobre uma outra perspectiva, sobre um outro cuidado, sobre uma outra forma de cuidado. Isso que importa, né? E daí a gente coloca o controle de sintomas, e o controle de sintomas eu digo para vocês, é controle de sintomas impecável. Não dá para o paciente estar com dor, eu vou lá, faço um remédio e volto daqui a 24 horas para ver se ele está bem, né? Então, se a gente está se propondo a deixar o paciente confortável, com sintomas controlados, gente, é o mínimo que a gente vai fazer, é controlar sintomas de maneira impecável, certo? O suporte psicossocial e espiritual, o auxílio na tomada de decisão e o planejamento do cuidado. E vocês vejam que esses dois últimos são fundamentais à comunicação com a família, porque se a família não está entendendo que estado que o paciente está realmente, só você está entendendo, você não consegue planejar o cuidado e você não consegue ter o auxílio de tomada de decisão, certo? Então é necessário que a gente sempre converse com as famílias. Por quê? Né? Equipe multiprofissional especializada, porque essa trabalheira aqui a gente não consegue fazer sozinho, né? Não vai dar certo. Para quem? Pacientes com doenças ameaçadoras da vida e a indicação. Eu diria para vocês que a gente tem como estimar o prognóstico dos pacientes através de algumas ferramentas. Eu diria também para vocês que na prática a gente usa essas ferramentas com um certo... não é necessário utilizar essas ferramentas para você dizer que o paciente precisa de necessidades paliativas. E essas próprias ferramentas deixam isso em aberto. Mas para quem está começando, ou seja, para quem tem dificuldade de entender ou falta de segurança, elas podem servir como um auxílio de tomada de decisão, vamos dizer assim, certo? E para que prognosticar os nossos pacientes? Então, a primeira coisa, né, se eu quero dar um cuidado ideal a quem está em fase final de vida, é entender quem são esses pacientes, né? Então, eu tenho que prognosticar os pacientes de maneira correta, né? A gente poderia falar que 1% da população mundial morre por ano e a maioria das mortes, elas são realmente previsíveis. Mas eu quero falar sobre um caso específico que foi meu paciente, que é um paciente de 72 anos, masculino, que internou por fezes escurecidas, tinha uma história de perda de peso e fezes escurecidas associada a vômito com evolução de meses. E no diagnóstico do internamento veio uma neoplasia gástrica metastática obstruindo o piloro.
no contexto familiar, abandono e venda dos filhos. Na verdade, esse paciente, ele veio encaminhado para mim da UTI, e a história era essa mesmo que vocês estão lendo ali. O que aconteceu? Ele vomitava sangue, ele tinha perda de peso, ele internava no Mato Grosso, porque ele tinha vendido os filhos dele aqui e tinha ido morar no Mato Grosso. Nesse nível. E o que aconteceu? Alguém do serviço social lá do Mato Grosso conseguiu identificar o filho dele aqui em Curitiba. Ligou pro filho e explicou para ele que o pai dele estava ruim, precisava de cuidados, começou a declinar. E o filho trouxe o pai para cá para cuidar dele. Sim, o filho que foi vendido trouxe o pai para cá para cuidar dele. O filho trouxe para cá e foi direto para a UPA, tá? Foi para a UPA e já estava lá. Necessidade de hemotransfusão, já veio direto para a nossa UTI. E da nossa UTI, ele desceu para a minha enfermaria. Desceu para a minha enfermaria com NPT, com planejamento cirúrgico de realizar uma gastrectomia higiênica em 7 dias. Quando eu entrei no quarto, o paciente não se comunicava. Eu olhei para o paciente e falei, gente, esse prognóstico não me parece bom. E daí veio a questão seguinte, gastrectomia higiênica nesse paciente, como assim? Né? Gastrectomia no paciente caquético, será que está cabendo aqui? Será que não está cabendo? Como é que vai ser o prognóstico desse paciente? Porque eu tenho grande respeito pela equipe da UTI e eu tenho grande respeito pelos meus colegas da cirurgia geral. Então, se eles indicaram essa cirurgia em outro momento, eu comecei a me questionar se na verdade eu não estava errada de não estar querendo indicar. Onde que está o erro? Sou eu ou são eles? Então, vamos utilizar ferramentas objetivas, certo? Para conseguir prognosticar de maneira correta. Prognosticando pela evolução da doença é uma das formas, né? Esse gráfico está no GSF, que é um documento, onde você vai ter, né, as doenças como câncer metastático, onde você tem um declínio funcional súbito, que geralmente vai durar menos de 2 meses a sobrevida do paciente. Aí você tem as doenças crônicas não transmissíveis, como o IC e DPOC, por exemplo, onde o paciente reinterna, declina, sempre recuperando um pouco menos entre essas internações, até que de repente ele morre. E aqui é bem difícil de explicar isso para as famílias, porque são pacientes que eles já reinternaram tantas vezes que a família fica com a sensação que é só mais um reinternamento, né? Que ele vai sair como ele já saiu 6 vezes no ano passado, né? O paciente com IC, esse perfil, DPOC, esse perfil. E os pacientes mais difíceis são os pacientes com quadros neurológicos, com fragilidade, que é o paciente que ele vai declinando ao longo de anos a fio até que de repente ele morre. Ele tem um prognóstico um pouco mais incerto. E a gente vê essa dificuldade desse prognóstico incerto na prática, né? Então, quais são as ferramentas que a gente tem, né? E a gente deve ter isso nos próximos dias mais delineado, então eu só vou passar hoje, né? Tem o NECPAL, o GSF, e eu gosto também do PPI como tomada de decisão intra-hospitalar como auxílio, né? Como eu digo para vocês, eu não uso isso sempre, mas em um caso ou outro eu acho interessante utilizar. O NECPAL, ele é o Necessidades Paliativas, ele começa com a pergunta, né? Você se surpreenderia se esse paciente viesse a falecer nos próximos 12 meses? E se você se surpreenderia, você tem mais 13 perguntas para responder. Se você responder mais uma positiva, sim, ele tem indicação de necessidades paliativas. E essas perguntas, elas são divididas em critérios objetivos, em critérios específicos e não específicos. Ou seja, você tem, por exemplo, critérios de nutrição e funcionalidade, mas também tem de doenças específicas. Então, por exemplo, se você tiver uma doença oncológica, ou uma doença pulmonar crônica, ou uma doença cardíaca, demência, para cada uma dessas doenças você vai ter uma pontuação específica, são critérios que você vai verimar o prognóstico. A grande diferença entre ele e o GSF, porque o GSF também vai fazer essa divisão, né, entre critérios específicos e não específicos, é que ele utiliza critérios de exames também associados. Por exemplo, na doença cardíaca, ele vai se importar com a fração de ejeção do paciente, coisa que o GSF não se importa. Ele utiliza outros critérios mais subjetivos e menos objetivos. Mas as duas ferramentas são bem parecidas. Aqui, para vocês verem, o GSF, a mesma coisa, né? Começa com a pergunta surpresa, indicadores gerais de declínio. Se já tiver indicador geral, ele já vai falar para você aplicar, né, o cuidados paliativos. Se não tiver, ele vai pedir os especificadores de cada doença, se bater os critérios pelos especificadores, cuidados paliativos. Então, a maneira, vocês vão ver isso melhor nos próximos dias, até conversei
com a doutora Luciana, né, isso deve estar na aula dela também, é uma maneira de vocês conseguirem entender melhor o prognóstico do paciente. Não é a única maneira de você entender cuidados paliativos, mas você veja que você não precisa de muita coisa, né, para você fazer essa abordagem e entender que o paciente ele tem um prognóstico preservado. O PPI é uma ferramenta que inicialmente foi desenhada para pacientes oncológicos, mas a acurácia dele depois bateu tão bem para oncológicos que eles fizeram estudos para pacientes não oncológicos, e a acurácia dele é superior a 90% de pacientes não oncológicos e 95% de pacientes oncológicos. Você consegue estimar a sobrevida em menos de 3 semanas, entre 3 a 6 semanas e mais de 6 semanas. Então, ela é boa para tomada de decisão intra-hospitalar, né? E você vai utilizar, são critérios bem simples, como o próprio PPS, né, que a gente já usa aqui, está baseado na funcionalidade, a ingesta, edema, dispneia em repouso e delírio, né? Então, você não precisa de nada muito elaborado para conseguir entender, né? Isso aqui está bem claro, né? Por que eu não vou ficar falando de prognóstico, né? Porque é autocrítica aos slides anteriores, né? Mais importante do que prognosticar é entender as necessidades do paciente. Então, é o famoso, né? Falaram que ele tinha mais 6 meses de vida, mas tá vivo até hoje, né? Quem nunca viu um caso desse? Então, o prognóstico ele pode até te auxiliar no momento em que você está em um estresse moral em relação a um caso difícil na sua frente. Mas ele não pode ser o nosso guia principal, né? Porque a gente sabe da limitação que o prognosticar tem pela medicina. A gente tem que se guiar pelo caráter amplo da situação, né? Então, eu sempre falo da importância da gente predizer as necessidades. E mais do que predizer as necessidades, a gente tem que entender a biografia do paciente. Quem é aquele ser humano que está na minha frente. E a biografia do paciente é mais importante, inclusive, do que você entender a família do paciente. E você tem que fazer com que a família entenda que o foco naquele momento é o paciente, né? Porque a biografia do paciente, que vai, inclusive, envolver a espiritualidade dele, ou seja, aquilo que ele acredita como razão de vida, né? E isso envolve também a religiosidade, mas não necessariamente há uma religiosidade dentro da espiritualidade, né? São duas coisas separadas. As crenças pessoais, as prioridades, a relação com a família, os medos, aquilo que gosta e não gosta, os aspectos psicológicos e as condições sociais. A partir do momento que você conseguir fazer isso, aí sim você consegue dar o adequado tratamento àquela pessoa que muitas vezes não consegue te dizer aquilo que ela quer que seja feito por ela. A gente vê isso muito claro aqui no hospital, né? No cuidados paliativos intra-hospitalar, muitas vezes nossos pacientes eles não estão em estado emocional ou estado físico de nos dizer aquilo que elas gostariam que fosse feito por elas. Então a gente se baseia muito na questão da família, só que a gente tem que pedir para a família trazer também um pouquinho do paciente, a gente tem que entender quem é aquele paciente para que a gente possa dar a ele aquilo que ele gostaria que fosse dado a ele, né? O respeito à biografia do paciente e muito mais, né? Isso é inclusive a música mais clichê do Frank Sinatra. Infelizmente é a mais clichê dele, mas essa música é justamente sobre isso, né? Agora que as cortinas estão se fechando, o que eu posso dizer, o que importa é que eu fiz do meu jeito. Então, tem que ser do nosso jeito. Deixo como sugestão, né, um dos capítulos que mais me deixou claro isso na minha formação, que é o capítulo de fim de vida do Bioética, Fundamentos Teóricos e Aplicações, que é o capítulo 7, que ele vai falar justamente dessa importância da gente respeitar a biografia dos nossos pacientes. Mas, juntando os conceitos, né? Prognosticar e prever a doença é conhecer a doença. A biografia, a visão holística do paciente é conhecer o paciente, né? Porque quando você junta as duas coisas, você conhece o paciente e a doença para prever as necessidades, que é justamente o nosso objetivo. Então, voltando ao nosso caso, né? O paciente S sentia vontade de se alimentar. Então, primeira coisa, esse paciente ele nem estava se comunicando direito. Quando ele se comunicava, a única coisa que ele pedia para comer era tomar Coca-Cola. E ninguém precisa de uma gastrectomia higiênica para tomar Coca-Cola. Você pode, por exemplo, passar uma sonda nasogástrica e deixar ela aberta, de maneira que o líquido reflui. Se isso é a longo prazo, você pode fazer a gastrostomia descompressiva, que daria exatamente o mesmo efeito. Você poderia fazer uma gastroenteranastomose, se a alimentação fosse mais ampla, só para fazer uma alça de derivação. Ou seja, a gente estaria bem longe da vontade do paciente em se alimentar, não era um pedido dele, né?
conhecendo o status de saúde e doença do paciente, qual seria o risco de complicações, né? Então, um paciente com caquexia, com dificuldade de autocuidado, né? A gente sabe que a cirurgia é grande demais para ele, que não são 7 dias de NPT que vão resolver esse imbróglio todo. Filosoficamente, inclusive, esse paciente ele morreu exatamente no dia que seria a cirurgia dele, que eu cancelei, lógico. No dia que ia ser a cirurgia dele, ele veio a falecer na mesma manhã, né? A cirurgia cabe na biografia do paciente, então assim, gente, uma pessoa que fugiu dos filhos, fugiu da família, e ele foi literalmente morar na selva, e era na selva mesmo, tá, gente? Não tô brincando, não é preconceito em relação a nenhum estado. Esse paciente ele tinha até a barba meio amarelada, assim, era um negócio meio grotesco, mas não no sentido pejorativo. Cabia na biografia do paciente, ele provavelmente, se ele pudesse escolher, ele gostaria de ser operado, né? E quais são as reais necessidades desse paciente? A única coisa que ele queria, quando ele podia escolher, era permanecer perto do filho dele, que foi quem acolheu ele naquele momento, e quem ele se arrependeu de ter um dia ter vendido. Então, o filho dele, a gente deu um atestado e conseguiu negociar lá com a empresa para ele ficar aqui no internamento mais tempo, porque era a necessidade do paciente, era a necessidade do filho, retomar aquele tempo perdido para que ele conseguisse passar esse fim de vida, aquela semana, com o pai dele durante o internamento. No final era isso que importava, né? Então, para tomar Coca-Cola e ficar com o filho, não precisa de gastrectomia higiênica, nem de procedimentos invasivos, né? Onde que está a necessidade? Então, voltando à definição técnica agora, com as coisas um pouco mais claras, né? Cuidados paliativos consistem na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e seus familiares. Por favor, vamos focar nessa questão. Diante de uma doença que ameaça a vida por meio de prevenção e alívio do sofrimento, da identificação precoce, avaliação impecável e tratamento de dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais, certo? A definição anterior, a grande mudança que a gente tem é uma doença não é responsiva a tratamento de cura. Qual é a diferença disso? Eu tive, por exemplo, um paciente que eu coloquei em cuidados paliativos que foi uma controvérsia com um especialista que eu explico a diferença, né? Esse paciente tinha macroglobulinemia de Waldenström, uma doença hematológica com proposta de cura. Então, ele tinha uma doença potencialmente ameaçadora da vida. Essa doença ela não era incurável, ela poderia matá-lo ou não. Só que esse paciente já estava bem fragilizado frente à doença. Então, foi até um pedido dele, o cuidados paliativos, e estava de acordo com a literatura médica, até por ser só um pedido dele já seria de acordo, mas do ponto de vista técnico ele também tem outros critérios. E ele não precisa ter uma doença incurável para estar em cuidados paliativos, porque ele tem uma doença ameaçadora da vida. Ele tinha um câncer hematológico, certo? Esse paciente ele está vivo até hoje. Veja, ele não morreu porque ele estava em cuidados paliativos, porque não é o fato de a gente colocar alguém em cuidados paliativos que as pessoas morrem no final. Certo? O que a gente faz? A gente alinha os tratamentos oncológicos e hematológicos ao paciente. Então, nesse caso, esse paciente ele tinha, sim, capacidade de realizar os tratamentos. Ele realizou os tratamentos. Tudo certo. Certo? Então, outros exemplos, né? A própria insuficiência cardíaca, que é deixar mais próximo do que macroglobulinemia de Waldenström, que provavelmente é um diagnóstico que eu nunca mais fiz na minha vida, pelo amor de Deus, na mãe de outro universo, né? Foi uma desgraça fazer esse diagnóstico. Insuficiência cardíaca é uma doença potencialmente ameaçadora da vida, né? Então, só para a gente entender essa diferença. Então, o que acontece? Não podemos confundir, né, uma doença terminal com fase final de vida com processo ativo de morte. Então, o que é uma doença terminal? Doença terminal é uma doença incurável. Uma doença sem cura é uma doença terminal. Muitas vezes isso é utilizado como sinônimo de fase final de vida. O que é fase final de vida? São os últimos 12 meses do paciente. Os últimos meses, né? Ninguém é um reloginho que consegue marcar 12 meses, valendo! Não. Então, fase final de vida são os últimos meses, certo? E processo ativo de morte são os últimos dias, né, do paciente em tempos. A gente sabe que processo ativo de morte, ela tem uma classificação tripla, né, 3 conceitos diferentes para a literatura, né, a literatura oriental traz isso de maneira mais filosófica
como a desintegração dos 5 elementos, onde a desintegração da água levaria a edema e oligonúria. A desintegração do ar levaria a alteração do padrão respiratório. A desintegração do fogo levaria ao canto do cisne, que é aquela melhora que o paciente tem antes da morte. E a desintegração da terra e do metal seria o momento final, que é quando você seria enterrado. A medicina ocidental, ela traz uma reflexão muito mais, logicamente, de scores e se prende a sinais vitais. Só que a gente sabe que se a gente faz isso, né, a gente diagnostica o processo ativo de morte muito tardiamente, né? Se a gente for esperar hipotensão para dizer que alguém está morrendo, a gente vai fazer isso provavelmente nas últimas 24 horas de vida. Mas existem scores que você pode utilizar para isso nesse sentido, processo de morte sobre a medicina ocidental. E existe uma terceira classificação, que é aquela que entende que o processo inerente ele é irreversível. Você chegou no famoso cobertor curto, ou seja, você não consegue mais reverter o processo que foi instalado. Porque temos 3 classificações tão amplas, o processo ativo de morte, pela literatura, ele pode durar de 2 até 21 dias. E não entendam isso como algo absoluto. Agora há pouco eu estava conversando com os outros hospitalistas aqui, e ele estava conversando de um paciente que eu saí de férias e eu deixei. E daí ele falou assim, mas você acha que era o processo ativo de morte? Eu falei, não era, né? Porque pela terceira classificação a gente entende, o paciente tinha isquemia mesentérica, Clostridium positivo refratário, a terapêutica sob qualquer aspecto, e um câncer ativo, um linfoma ativo, também refratário terapêutica. Essa paciente, ela fecha critério pelo terceiro critério. Ah, mas já meio que está fechando 21 dias. Eu falei, sim, mas não vamos se aprender tanto ao calendário, né? Então, a gente tem que entender que essas questões, elas servem como guia, não como objetivo fundamental, certo? E os princípios, né? Promover o alívio da dor e de outros sintomas desagradáveis, prevenir a ocorrência de novos problemas, melhorar a qualidade de vida, integrar os aspectos psicossociais, oferecer o suporte clínico profissional, não antecipar ou postergar a morte, eu não concordo com isso, eu já vou explicar porquê, lidar com os medos, as expectativas, as necessidades e as esperanças, iniciar os cuidados paliativos o mais precocemente possível e preparar o paciente para a autodeterminação no manejo no final de vida. Bom, vamos discutir aquilo que importa. Então, por que eu não concordo com isso? E hoje de manhã eu tive uma discussão com o meu orientador do mestrado, porque ele queria que eu fizesse um artigo sobre distanase. Eu falei, eu não escrevo sobre distanase, porque eu não acredito em distanase. E eu falo isso para os meus residentes com muita frequência, né? E eu cito um exemplo que eu gosto muito, que eu falo assim, se um paciente ele interna com um infarto de CD, ele precisa de um marca-passo, passou o marca-passo, fez o stent, né? Aí ele foi para a UTI, daí ele estava com uma vesical de demora, daí ele fez uma sepse de foco urinário, daí ele evolui com uma sepse de foco pulmonar, daí ele faz uma hemorragia digestiva alta, ele faz um choque hemorrágico, daí você trata o choque hemorrágico, ele vira uma IC descompensada, daí você trata o IC descompensada, daí ele morre. 60 dias depois, tudo isso durou 60 dias. Onde que está a tua distanase? Está no tratamento da primeira sepse, da segunda sepse? Está no tratamento da hemorragia digestiva alta? Então, isso é um conceito bioético. É porque nós herdamos muitos conceitos da bioética americana, né? A bioética principialista, que traz esse conceito onde a morte poderia ter um momento correto de existir. Agora, em tempos de medicina moderna, é possível que a gente tenha a morte como evento natural? Na verdade, o que se propõe de algumas linhas de bioética latina é que a gente tem uma morte social. Existe um momento em que eu olho para o paciente, a família olha para o paciente, às vezes o paciente olha para ele mesmo, a equipe olha para o paciente e a gente entende que não há mais como prosseguir. A grande questão aqui é quando um olha e o outro não consegue enxergar. Isso acontece por motivos variados, por exemplo, falha de comunicação. A família não está entendendo a real gravidade. A família não fica com o paciente, ele fica sozinho na UTI, com a equipe. Então a equipe está vendo que o negócio não está andando, mas a família não está vendo. Eles só veem durante a meia hora que eles podem ficar ali à beira-leito, dividido em 2 turnos de 15 minutos.
Então, se a gente não conversa com a família, não alinha as reais expectativas, é a mesma coisa que acontece quando a gente passa no quarto com os hospitalistas. A gente pode cometer o mesmo erro. A gente não conversa com a família, não explica aquilo que está passando na nossa cabeça, pode ser que eles incorram no mesmo erro de não entender o real prognóstico do paciente. Porque estão apegados a situações antigas, porque tem negação, porque tem sofrimento. Então, a morte social é nesse sentido. É possível a gente dizer qual é o momento correto de uma pessoa morrer na medicina moderna? Eu acho difícil. Isso é uma linha da bioética, tá? Isso não é a Bruna que está falando. Isso é uma linha bem estabelecida. Está lá naquele capítulo que eu pedi para vocês lerem, caso alguém tenha interesse. Aqui eu deixo como reflexão um poema, né, de um grande amigo meu, alguém com quem eu me inspiro, que se chama Dr. Paulo Paim. É para a gente entender alguns outros fatores que entram nessa dança, né? Então, chama A Senhora dos Ovos de Ouro. Estou atendendo uma senhora, há 15 anos numa cama. Só respira, nem abre os olhos. Fraca, frágil, não reclama. Cuidadora se reveza, cada tosse é um alarme. Tende ao gozo um único neto. A mantém em cativeiro, sem carinho, sem contato. Enquanto é viva, vem dinheiro. Só observa e me pergunta. Toda vida tem seu preço, mas em muitos desses casos, vida é crime eu reconheço. Toda sepse tratada, UTIs nas 3 paradas, são produtos da maldade de um negócio de fachada. Então, através disso, algumas reflexões que a gente precisa fazer, né? Porque a gente tem que entender quais são as circunstâncias que aquele paciente está inserido do ponto de vista social, familiar, né? Tanto do ponto de vista de sofrimento, que a gente vê muito isso, é mais, graças a Deus, né, é mais predominante o sofrimento nas famílias, que as impedem, né, às vezes, né, de tomar decisões ou têm dificuldade, quanto questões sociais motivadas por sentimentos não bons, né, que é o caso, né. A gente vê o desafio bioético da morte, isso é um dos desafios, eu não sei se vocês já leram um livro de um filósofo chamado Michael Sandel, que ele traz essa questão, que ele faz uma pergunta aos alunos de Harvard dele, e fala assim, ó, você está com um trem desgovernado, e daí no trilho na sua frente tem 5 pessoas, mas se você ativar uma alavanca, o trem vai para o trilho que só tem uma pessoa. Você ativa a alavanca? A maioria das pessoas dizem que sim, sobre o princípio de que é melhor matar uma pessoa só do que 5. Aí ele faz um outro teste, que ele fala assim, o trem está desgovernado, e ele vai passar por cima das 5 pessoas, mas no alto de uma montanha tem um cara que ele é bem, bem gordo. Ele fala isso, não sou eu. Que ele é bem, bem gordo. Se você jogar esse cara lá na montanha, ele vai parar o trem. Só que daí ele morre. Você faria isso? E daí a maioria das pessoas dizem que não. Por quê? Porque na segunda cena, as pessoas se sentem diretamente envolvidas. Ou seja, eu tenho que ir lá e tomar a ação de envolver e atirar o cara de cima do trem. Isso está no livro dele. O nome do cara é Michael Sandel. É bem interessante para ler. E onde eu quero chegar com isso? É que às vezes a gente vê que os colegas eles sentem uma dualidade sobre fazer ou não fazer cuidados paliativos, como se eles estivessem sendo corresponsabilizados pela morte de alguém. E não como se a morte fosse exatamente um fenômeno natural. E o que a gente tem que entender é justamente o contrário, né? A gente não está jogando ninguém, nenhum gordo, nenhum precipício para parar nenhum trem. São processos que naturalmente vão acontecer. Na verdade, o que a gente quer com cuidados paliativos é permitir que esse processo natural, que é inerente a todos nós, porque todos nós iremos morrer, né? A história do Grande Sertão Veredas, né? O grande risco de estar vivo é que no final todo mundo morre, né? Então, sempre acaba em morte, né? Entender que se isso vai acontecer de qualquer forma, então que aconteça da maneira menos dolorida possível, que a gente possa atenuar os sofrimentos das famílias e dos pacientes, né? Então, nunca se sintam sendo a pessoa que joga o gordo da ponte, tá?
A morte como cultura e a cultura relacionada à espiritualidade, né? E a gente entender que a vida tem um propósito, né? E que isso não é religião. E o desafio de comunicação. E para a comunicação, a melhor frase que eu já vi para definir isso, eu vi os argentinos falando isso, eu acho magnífico, é que a comunicação funciona como os tumores. Ela pode ser benigna ou maligna. E eles iam além, eles falavam assim, que no caso de ser maligna, formará metástase entre os familiares. E essa frase é fenomenal. Por isso que o nosso diálogo ele sempre tem que ser gentil, empático e sincero. Então, a comunicação ela é o cerne dos cuidados paliativos. É necessário que a gente, todos os dias, que a gente converse um pouco com aqueles familiares, às vezes na sinceridade. E isso é uma outra coisa também que a gente vê na prática, aqui nas enfermarias, né? Que a gente vê assim, os familiares, eles não querem que a gente seja tarólogo. Eles não querem que a gente faça uma previsão exata do que vai acontecer. Eles querem, na verdade, um pouco de sinceridade. E querem que a gente esteja ao lado deles, aconteça o que acontecer. Isso é uma coisa muito clara, porque às vezes a gente vê que as pessoas podem sentir medo, e a gente já se sentiu nesse lugar também, de falar assim, não, acho que deu ruim, né? E daí vai que não dá ruim, né? Ou fala que vai dar bom e vai que não dá bom. Então, isso gera angústia nos familiares, eles conversam bastante com a gente sobre isso, né? Isso gera angústia, porque assim, gente, o que eu sempre digo para os meus familiares é assim, ó, preparado para o melhor, a gente sempre está. A gente está sempre preparado para o melhor na vida. Para o pior, é difícil, a gente não se prepara. E eu sempre digo para eles assim, eu prefiro que os meus pacientes me surpreendam. Só que o que está acontecendo com esse paciente X agora é isso. E o que eu vejo dele do ponto de vista técnico é que a grande chance de que não evolua bem. Né? Lógico, se evolui bem, melhor. Mas assim, difícil. A gente tem que tomar cuidado. Não falar desse jeito que eu falei, senão você vai ficar botando, tirando a esperança, sabe? Não façam isso com os familiares. Né? A gente tem que ser realista, falar aquilo que a gente sente e ver realmente em relação ao paciente, para que a gente não guarde isso pra gente e o familiar não tenha tempo de se preparar. Imaginem vocês, filhos, aqueles que não têm filhos, imaginem vocês com seus mães, pais internados e de repente morre do nada. Ou o contrário, né? Você tem filho e de repente seu filho morre do nada. Então, pra gente é muito fácil como ser técnico esconder a informação pra gente. A gente que tem ela, a gente é o detentor da informação, a gente não pode fazer isso com as pessoas, a gente não pode ser egoísta nesse ponto, sobre o ponto de ser julgado, porque nós não estamos sendo julgados. As pessoas, na verdade, elas só querem a honestidade, a sinceridade. E a gente tem que ajudar elas a lidar com isso. Nem sempre é fácil. Mas quanto mais gradual for, melhor vai ser. 60% dos pacientes que falecem nesse síndrome de cuidados paliativos são 30 milhões de mortes no mundo e 100 milhões de pacientes. Bom, diante disso, eu acho que todo mundo entende a importância dos cuidados paliativos e a importância do momento da morte. Mas o que nos resta, às vezes, é o medo de executá-la do ponto de vista bioético ou judicial. Então, é por isso que eu trouxe mais um segmento da aula que vai falar um pouco sobre isso. Em 2006, o CFM lançou uma resolução que dizia assim: na fase terminal de enfermidades graves e incuráveis, é permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente, garantindo-lhes os cuidados necessários para aliviar os sintomas que levem ao sofrimento na perspectiva de uma assistência integral respeitada à vontade do paciente ou seu representante legal. Desta resolução, eu destaco a vocês que sempre houve a frase respeitada à vontade do paciente ou seu representante legal. Porque a frase de obstinação terapêutica, aquela famosa, isso aqui é obstinação terapêutica, interrompe, né? Nasceu com essa resolução, só que essa resolução já falava sobre o respeito ao familiar e ao representante legal. Inclusive, em todas as resoluções do CFM, eu nunca consegui encontrar nenhuma que dê ao médico o poder isolado de tomar de decisão. Na resolução de diretiva antecipada de vontade, que é uma resolução mais nova, eles falam que se o paciente não puder tomar a decisão e não houver familiares, você deve chamar uma comitiva do CRM. Então, deixe claro só essa questão.
Mas ele segue nessa resolução. O doente continuará a receber todos os cuidados necessários para aliviar os sintomas que levam ao sofrimento, assegurando assistência integral, conforto físico, psicossocial e espiritual, inclusive assegurando ele o direito da alta hospitalar. Aí o que aconteceu? O Ministério Público Federal entrou contra o Conselho Federal de Medicina, pedindo e falando o seguinte, que o Conselho Federal de Medicina não tem poder de estabelecer que uma conduta ética é uma conduta que é tipificada como crime. E que o direito à vida é indisponível, de modo que só pode ser restringido por lei em sentido estrito, e considerando o contexto socioeconômico brasileiro, a eutanásia pode ser utilizada indevidamente por familiares de doentes e pelos médicos do Sistema Único de Saúde e da iniciativa privada. Então, os termos disso. Aí o CFM vai lá e responde e fala assim, não, senhores, isso que a gente está falando é a medicina paliativa, que é praticada na comunidade médica mundial, e é o direito à boa morte, a decorrência do princípio da dignidade humana, consubstanciado no direito fundamental de aplicação imediata. E 4 anos depois, que a gente ficou nesse imbróglio, foi improcedente o pedido. Ou seja, o Ministério Público Federal não conseguiu derrubar a resolução do CFM, porque o CFM estava falando sim de cuidados paliativos e a resolução ela era positiva. Só que nesse meio tempo, o CFM já tinha colocado dentro do novo Código de Ética Médica justamente essa questão dos cuidados paliativos, e traz ele duplicado, né, em 2 pontos. A primeira é justamente esse conceito novamente. Nas situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico evitará a realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos desnecessários e propiciará aos pacientes sob a sua atenção todos os cuidados paliativos apropriados. Veja, inclusive, que o CFM ele pede para você executar isso. Ele não está falando nem que você pode considerar executar. Ele fala que é para isso, que é para você fazer mesmo. Que o normal, né, nas situações clínicas irreversíveis, é que você execute essa função, certo? E que, nestes casos, essas ações diagnóstico-terapêuticas inúteis ou obstinadas devem levar em consideração a vontade expressa do paciente ou na impossibilidade do representante legal e devem ser oferecidos cuidados paliativos. Ou seja, nada novo aquilo que a gente já sabe. Paciente nessa situação deve ser ofertado cuidados paliativos, a gente deve prestar assistência para que não haja sofrimento e para isso a gente tem que ter a autorização do paciente e do representante legal, certo? Por que se diz então que a indicação é médica? Porque a indicação em partes é médica, a gente tem critérios para indicar isso, a gente conversa muito com os familiares sobre isso. Do ponto de vista médico, eu vejo aqui que isso faz com que esse paciente seja um candidato para cuidados paliativos. Então, a gente coloca isso como uma indicação médica. Isso é importante por quê? Porque o grande erro na abordagem de cuidados paliativos é a gente tentar fazer com que pessoas leigas tomem decisões técnicas, que é o famoso quer que entube? Não, né, gente? Não é quer que entube, quer que ressuscite. Você vai impor a uma pessoa leiga que ela decida e durma com a cabeça no travesseiro pro resto da vida dela, com a decisão de ela ter entubado ou não ter entubado o pai dela. O que é isso? Quer dizer, quem detém do conhecimento técnico para saber se aquela intubação ela é benéfica ou não ao paciente é você. E quem explica ao familiar que existe uma alternativa à não intubação é você. Porque quem explica a ele que a intubação pode gerar dano àquele paciente sobre esse ou aquele aspecto é você. A gente cria a via alternativa e explica isso aos familiares. Mas a gente não deve oferecer isso como se fosse um combo no McDonald's, onde você adiciona batata e bebida, vai ou não vai, proteína, intuba ou não intuba, faz a RCP ou não vai fazer a RCP. Por quê? Porque o familiar ele não tem conhecimento técnico para tomar essa decisão. E a gente está gerando um destresse emocional e ético a ele, que não deve ser imputado. Entretanto, é nosso dever ético fazer isso, ou seja, reconhecer aqueles pacientes cujas limitações são inerentes e explicar aos familiares o porquê que essas limitações são inerentes, o que está acontecendo, porque nós não acreditamos que aquilo será benéfico e como existe uma outra alternativa. Ou seja, às vezes é necessário explicar aos familiares a finitude da vida. Nem sempre é simples, mas é sempre necessário. Para quê? Para que eles possam aproveitar aqueles momentos com seus pacientes
familiares doentes, certo? Para que eles possam entender o que está acontecendo. Em 2018, vira a diretriz do cuidados paliativos do SUS, né? E o projeto de lei 2020 está no Senado Federal, né? Um senador do Espírito Santo que gerou esse projeto de lei e que ainda está em trâmite. Então a gente deve ter uma lei nacional que regulamenta os cuidados paliativos. Então vejam bem, em termos de lei a gente não tem nada que fale contra e a lei está em trâmite para ser aprovada, justamente nesses termos que a gente tem discutido, né? E as resoluções do nosso conselho, elas são justamente favoráveis. Isso já é adotado como política nacional de saúde, através da política do SUS. Então não há nenhuma insegurança em realizar cuidados paliativos, né? Pelo contrário. E basicamente é isso. Alguém tem alguma dúvida? Uma das coisas que eu acho importante da gente conversar, que eu até explicar na aula, né? E vai estar na aula da Lu também, mas eu gosto de frisar agora também, porque é uma coisa bem importante aqui na nossa instituição, é a questão de por que a gente tem um programa de cuidados paliativos e a questão das fases, né, dos cuidados paliativos. Então, a gente vê em outros hospitais um serviço de cuidados paliativos. E a gente vê que no hospital que a gente tomou a decisão, a gente não, porque eu era um neném nessa época, né? Foi tomada a decisão de um programa de cuidados paliativos. A vantagem do programa de cuidados paliativos é que ele estabelece uma cultura. E isso é uma coisa bem curiosa, porque vocês viram, eu tenho uma formação em cuidados paliativos, mas eu nunca quis ser paliativista. Eu não me proponho a ser paliativista, eu sou uma clínica por essência, eu gosto de clínica. Eu fui estudar cuidados paliativos porque eu acho que é uma necessidade do clínico estudar e para mim eu estava precisando de uma formação formal, assim, porque estava precisando estudar mais, né? Mas faz parte das habilidades de um médico, atualmente, entender sobre cuidados paliativos. E isso é uma coisa que nós não tivemos na graduação, nenhum de nós teve na graduação. Está esperado entrar na matriz do MEC, né, nesse final desse ano, pelo que a Maria Henrique comentou até. Mas não é uma coisa que está na graduação, então é uma coisa que a gente não teve contato. Então todos nós precisamos aprender sobre cuidados paliativos para poder executar cuidados paliativos. É mais ou menos o fenômeno que aconteceu com a oncologia, né, que é uma ciência nova e, curiosamente, inclusive a UP foi a primeira, acho que, a universidade a ter essa disciplina de oncologia, que é uma universidade nova, né? Mas voltando ao tema. Então, quando a gente fala de programa de cuidados paliativos, a gente fala de uma cultura hospitalar que assume que todos nós devemos executar cuidados paliativos. Então, cuidados paliativos importa lá para o pessoal da urologia, importa para o pessoal da intensiva, importa para o pessoal da emergência, importa para o pessoal da cirurgia geral, importa para nós clínicos, para o pessoal da CTCV, importa a todos nós. Por quê? Porque todos nós temos pacientes com doenças incuráveis, doenças potencialmente ameaçadoras da vida, doenças em fase final de vida. E nós temos essa cultura bem plantada para proteção dos nossos pacientes, porque se nós tivéssemos um serviço apenas, né, a gente vê nos outros lugares que tem isso, que o serviço ele não é ativado, ou ele é ativado só quando o paciente ele absolutamente está morrendo, que é aquele, ou fase 3, né, que a gente tem aqui. Não sei mais o que fazer, já fiz tudo o que eu podia fazer, agora está morrendo, aí chama o cuidados paliativos. Então, a gente precisa entender o cuidados paliativos como uma habilidade necessária a todos os médicos, né? Essa é a nossa filosofia, por isso que todos vocês estão aqui. E por isso que a gente insiste nessa questão, e por isso que a gente insiste em ter um programa de cuidados paliativos e não um serviço de cuidados paliativos. E por isso que quando perguntam assim, mas quem que é o pai do cuidados paliativos? Quem que é o líder do cuidados paliativos? Não tem líder, né? Somos todos nós os líderes, todos nós devemos empoderar os cuidados paliativos, liderar os cuidados paliativos de maneira que seja bem executado em nosso hospital, porque ele é necessário aos nossos pacientes.
certo? Em relação às fases, né, a Ju deve trazer isso melhor amanhã, mas a gente vê a fase 1 mais como uma fase de abordagem, né, onde não há restrição, não há teto terapêutico. A fase 2, onde há um teto terapêutico, mas ele é gradual. E a fase 3, onde a gente tem já um paciente em processo de morte, onde a gente vai ter cuidados de conforto exclusivo, né. E normalmente a gente não coloca a fase 1 no prontuário, a gente já vi colocar, mas eram outros tempos para não gerar confusão na equipe, né? Então por isso que normalmente a gente só vê fase 2 e fase 3, mas a fase 1 ela existe, tá, gente? E a gente executa ela também, a gente só não declara ela em prontuário, certo? Mais alguma coisa? Então tá bom. Ótimo então. Todo mundo assinou a presença? Tô bem.